dentro de casa, vamos falar de economia com o horário de verão. O senhor parece que não concorda muito com isso, né? Veja, o objetivo do horário de verão não é economizar energia. Se Não? fosse, seria um fracasso. A economia de energia ocorre na ordem de 0,1%. O objetivo é diminuir a pressão sobre o sistema elétrico para diminuir o risco de apagão, e isso se dá em torno de 4% a 5%. Então, efetivamente, se atinge o objetivo. Então, é diminuir a demanda, a pressão, o número de cargas simultaneamente ligadas naquele horário de pico, que é de 18 a 21 horas. Mas se fala sempre em economia de energia mesmo, né? É porque, para o povo, é mais fácil entender economia de energia. Talvez por isso se traduza, né? O termo demanda ou pressão no sistema é um pouco mais difícil de ser assimilado pela população leiga. Mas o objetivo, na verdade, é esse, não é economia. Embora haja uma economia, né, marginal e é sempre uma oportunidade para realmente a população tomar consciência de como ela pode não desperdiçar ou até economizar energia. Então vamos falar sobre isso dentro de casa. O que a gente pode fazer para não desperdiçar ou economizar energia? Exatamente. Para não desperdiçar, fala-se então no cenário de um uso inteligente. Isso. O povo é inteligente, todos nós podemos. Então, o mais comum é trocar lâmpadas incandescentes pelas eletrônicas, né, que são muito mais eficientes. Então, uma lâmpada de 100 watts antiga, incandescente, pode ser trocada por uma de 25 watts, fluorescente. Elas custam mais caro, mas no final acabam exatamente, menos. evitando que o liga-desliga muito frequente, elas podem durar aí 2, 3 anos, muito mais do que a outra, e vale a pena e efetivamente vão economizar, né, os quilowatt-horas lá do consumidor. Esse é um primeiro. O outro é tomar cuidado com os reguladores de temperatura, tanto da geladeira. Então, não deixar no máximo, colocar numa temperatura adequada. O consumidor vai saber, a dona de casa saberá. O ar-condicionado, não colocar no máximo, diminuir. O chuveiro, alguns têm diversos pontos de temperatura. Colocar naquela temperatura menor, mais adequada. Não mais no verão, que não precisaria de uma água tão quente. Então, tomar cuidado com esses aspectos de regulagem já provoca uma economia, ou pelo menos não se desperdiça energia também. Eu ouvi falar que desligar a tela do computador também economiza. É importante fazer isso? Bem, isso é economia mesmo, embora é importante que a população talvez perceba que economia sempre afeta o conforto. Então, se o usuário está efetivamente querendo economizar, ele vai fazer algum sacrifício. Então, de fato, desligar esses aparelhos que ficam em stand-by ou vigia, a televisão, um aparelho de som, todos esses que têm controle remoto, eles ficam em vigia e gastam um pouquinho de energia. Então, isso ao longo do tempo, ao longo do ano, significa dinheiro, né, jogado fora. Com certeza. Então, é claro que se ele quiser evitar, ele vai fazer um sacrifício. Por quê? Porque eles estão ali com um consumo mínimo para permitir o conforto. O usuário chega, senta no seu sofá, a televisão está a 2, 3 metros de distância, ele aperta o controle, ela liga, ele tem que optar se ele quer abrir mão desse conforto para economizar, né? Economia é isso, é abrir mão do conforto. Agora, não desperdiçar é evitar realmente algum consumo, por exemplo, manter uma lâmpada incandescente quando ela podia ser trocada. Quais são os vilões em termos de economia de energia hoje? O vilão é sempre... A geladeira é um? Não chega a ser. O ferro elétrico, o ar-condicionado, são os grandes vilões. A geladeira, ela deve ser bem usada também. Repito, existe uma regulagem interna. O dono de casa precisa escolher o ponto adequado. Não colocar frio demais. Aí sim, está jogando dinheiro fora e aí ela poderá desperdiçar. Um outro é um uso adequado. Evitar abrir, escancarar a geladeira para trocar os alimentos. Sempre abrir o mínimo. Abrir o mínimo é o ideal. Não, tanto em frequência quanto em abertura, efetivamente. Porque toda vez que você abre, entra o calor, né? E aí a geladeira vai ter que trabalhar novamente para resfriar aquele ambiente interno. É isso aí, professor. Muito obrigado pela presença do senhor, por essas dicas aí para a gente economizar energia. De nada, Sandra, foi um prazer. E você vai